Obrigado, queridos, pela oportunidade de estar aqui. Tentando fazer um link a uma palestra tão importante que nos foi dada, agora, anteriormente à minha, talvez fique muito claro o quanto é difícil para nós a palavra equilíbrio. Equilíbrio, eu costumo dizer, pastor Carlos, que é uma das palavras mais difíceis para nós humanos. Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quando a gente anda de bicicleta, o guidão fica retinho, não se move para lado nenhum, amém? Hã? Se você sabe andar de bicicleta, você sabe disso. O guidãozinho vai um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, porque aí nos mantém em o quê? Equilíbrio. Talvez isso traga uma elucidação um pouco melhor sobre a palavra equilíbrio, para que a gente saiba transitar entre, e eu não estou falando política aqui, tá, irmãos? Entre direita e esquerda, mas que a gente saiba se conduzir diante do que a palavra de Deus nos traz e a realidade em que vivemos. Eu trouxe aqui apenas como, e eu pretendo fazer de forma mais rápida, apenas como texto base, Gênesis capítulo 37, e os versículos de 5 a 10, todos nós conhecemos o texto ali, e se alonga a história de José durante os capítulos subsequentes. José traz-nos relatos aqui muito importantes para um possível sofrimento mental, físico, sobremaneira. Quero lembrá-los que começa-se a história de José com 17 anos de idade. E ele chega onde precisava chegar 13 anos depois. Mas ele se depara com a sua família 7 a 8 anos depois de estar na posição em que estava. Há algo aqui muito importante entendermos, que diante de todos os sonhos, que eram sonhos de Deus para a vida de José, eram sonhos de Deus para a vida da família de José, mesmo assim, ele teve que enfrentar o que enfrentou. E eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui. Imagine um jovem aos 17 anos de idade, que tinha tudo, para a sua época, do bom e do melhor. A roupa era melhor, inclusive, que a dos seus irmãos. Tudo que ele tinha, o pai era quem ele mais amava. O pai mais amava era José, a Bíblia nos diz isso. Ele vem trazendo até esta idade algo de muito bom, saudável para a sua vida psíquica. Porém, não dava respaldo para o que viria depois. E o que ele teria de enfrentar. Logo de imediato ele é traído por seus irmãos. Tudo bem que ele já não era muito bem quisto por eles, não é? Era o X9 da casa, era o dedo duro, era aquele que entregava tudo que os outros... Quantos já tiveram, não levanta a mão não, tiveram irmão assim, né? Entregava tudo que a gente fazia de errado. A gente sabe disso, todos nós já vivenciamos de alguma forma. Mas a coisa foi muito séria. Intentaram contra a vida de José. Ele não morreu por pouco. Ele foi jogado literalmente num poço. E aí eu trago aqui, figurativamente, fazendo uma metáfora, quantas vezes líderes são jogados no poço? Diante de tantos sonhos, diante de tantas realidades e promessas de Deus para a vida, e se veem num poço. Ele foi jogado lá. E diante da temeridade da perda da própria existência, ele não morreu, mas ele foi vendido como escravo. O que se passou pela mente de José nesse período? Como ele constituiu internamente lidar com tudo aquilo que estava acontecendo e de alguma maneira lembrar do que Deus tinha prometido para a vida dele.
O sofrimento psíquico estava imposto, o sofrimento físico estava ali imposto. Havia necessidade, e aí essa palavra havia necessidade, talvez alguns de nós não gostem muito disso, porque diz que é andar de vitória em vitória e esquece que de vitória em vitória é de crise em crise. Eu tenho uma colega psicóloga lá em Caçapava que ela costuma dizer, ela cunhou uma palavra e ela diz que o crente é crisolento. Ele sai de uma crise e entra em outra, ele sai de outra crise e entra em outra, porque ele está sempre em crise. Isso é interessante. O problema é o que a crise causa em nós. Como nós lidamos com isso de forma internamente, de forma interna, e o quanto isso reflete no nosso externo, no lidar com as coisas ou com as pessoas à nossa volta. Isso é significativo. Nós vamos ver que José passa por tudo que passa, mas onde estava Deus estava com ele. Foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele. Eu não sei quais são as coisas que te aprisionam, que te limitam, mas Deus está com você. Lembre-se disso. Deus está com você. Lembra que eu falei da necessidade? Era necessário. Ele tinha que... Estava dando tudo certo, agora que eu achei que estava tudo bem, novamente vem algo que me joga para baixo. Quantas vezes no ministério não vemos isso? Quantas vezes nós, em meio a começar um culto, nós temos notícias ruins, temos que lidar com algumas frustrações, pessoas que esperávamos e nos trazem algumas coisas muito ruins, e em meio a tudo isso, vida ministerial traz isso, está imposto isso ao crente, àquele que está liderando, não tem para onde correr. Ele foi então, não bastasse ser escravo, agora ele é um escravo preso. Parece que piorou a situação, parece que tudo se complicou, pastor. Deus continua conosco. Por mais que você tenha a sensação e o sentimento de que está tudo piorando, Deus continua conosco, desde que você esteja fiel ao que Deus lhe prometeu, desde que você esteja fiel aos princípios que a palavra de Deus nos dá, para estabelecer essa relação real com Deus. Eu estou usando José para introduzir o que nós vamos falar aqui. Mesmo sendo escravo e preso, Deus continua abençoando José. Deus continua se utilizando da sua vida, em meio aonde ele estava. Irmãos, eu preciso dizer isso aqui, parece que é mensagem, mas não é mensagem, eu ainda vou entrar, eu estou apenas dando a introdução. Mas em meio ao que você está passando, independente seja lá do que for, Deus continua na sua vida e se utilizando de você para agir onde quer que você esteja. Não esquece disso, fortaleça a tua fé no Senhor. Ele então é usado por Deus, revela, traz aqui, eu não vou entrar em detalhes, os sonhos, e ele traz tudo direitinho, faz tudo como deve, fala, não se esqueça de mim. Estou fazendo tudo certinho, pastor Jorge. Estou fazendo tudo direitinho, como mando figurino, mas não se esquece de mim. E o que acontece? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Recebeu as bênçãos do Senhor e se esqueceu de quem foi o instrumento para aquilo acontecesse. Vida ministerial, vida de liderança, muitas vezes é isso mesmo. Parece que as pessoas não se lembram de nós. Parece que em algum momento, poxa, eu ajudei, fiz,
Oh Senhor, obrigado por essa instrumentalidade. E a gente precisa reconhecer esse nosso lugar de apenas instrumentos do Senhor, porque quem faz é Ele, é para a glória dEle, tudo é dEle. Precisamos lembrar disso, porque senão vamos entrar na frente um pouquinho aí, com alguns sofrimentos psíquicos, querendo algum retorno disso que vem acontecendo. Querido, deixa estar. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua cumprindo as suas promessas em nossa vida. Chegou o tempo. Lembra que eu falei que havia necessidade de? Mas por que todo esse sofrimento? Havia necessidade de algo a ser constituído, de algo a ser construído na vida, no ser deste então jovem de 17 anos que tinha tudo do bom e do melhor, que estava tudo à sua mão. Era ele quem entregava os outros e ele ficava bonito na foto. Passou a não ter nada, passou a ser escravo, passou a ser presidiário, foi esquecido. Irmãos, Deus sabe como trabalhar. Olhe para a sua vida e diga: Deus sabe como trabalhar. A raiz quadrada disso, sabe o que é? Fé. Mas não é fé comum, é fé em Deus, que tem todo o controle no céu e na terra. E é Ele que sabe como tratar, é Ele que sabe como fazer, é Ele que sabe como conduzir. E Ele sabe o que é necessário a cada um de nós, ao que precisa ser para constituir aquilo que Deus quer, para chegar no tempo certo, no lugar certo, a ação de Deus ser plena e abençoar toda a sua igreja, todo o seu povo. Mas está implícito aí sofrimentos. Sofrimentos nessa caminhada. Sentimento de injustiça. Quando a gente vai ver lá na frente, quando ele tem o seu primeiro filho, e ele o chama de Manassés, Deus me fez esquecer. Logo depois ele vai ver os irmãos, não estava tão esquecido assim. Porque entra um sentimento nele, volta muita coisa, e ele começa a dar a entender, dar a impressão de que parece que ele que quer tratar algumas coisas com os seus irmãos, e na verdade era ele que estava sendo tratado. Era ele que estava sendo tratado. Deus trata. Está entendendo? Deus trata. Pode passar o tempo, Deus trata. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Deus nos trata, Ele sabe exatamente como deve ser feito. Exatamente como deve ser feito. Quando nós falamos em saúde mental, nós vamos ver que a Organização Mundial de Saúde, ela não tem assim algo que define completamente, que traga algo preciso, até porque cada um é cada um. E aí, determinadas situações que afligem a família, por exemplo, nós vamos ver indivíduos lidando de forma diferente com a mesma situação. Então, o que seria saúde mental aqui, né? O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida. E ao mesmo modo, como harmoniza suas ideias e emoções, ou seja, como lida com aquilo que se apresenta. O que vai determinar a qualidade de nossa saúde mental é como lidamos com as nossas emoções, alegria, felicidade, frustração, raiva, satisfação, entre outras. Como nós lidamos com isso? E cada um tem a sua forma. Terceiro João, versículo 2, na versão NVT, ela é muito mais precisa, eu acabei colocando aqui, aqui nós temos, que é: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai a tua alma. É interessante que a fala dele aqui, ele
ele não distingue, mas na verdade ele junta. Ele traz os dois. É necessário, é importante que ambos estejam bem. Ambos estejam bem. Muitas coisas acontecem no exercício da liderança, seja no ministério, na família, e isso pode afetar o estado, o equilíbrio emocional dos líderes. Como estes precisam fazer o gerenciamento de crises, facilmente se tornam vítimas de estresse em meio a elas. Quando estava ouvindo aqui a palestra que me antecedeu do nobre pastor, eu fiquei pensando exatamente a respeito disso. O quanto hoje as demandas exigem muito de nós. Exigem esse ponto de equilíbrio em saber lidar com uma situação e outra, dentro daquilo que nos é favorável e aquilo que não nos é favorável. E aí precisa-se ter um olhar voltado, não só para a situação, mas para si mesmo diante da situação. Uma definição bem elementar, bem básica de neurose, eu vou tentar aqui falar, né? Todos nós temos uma visão sobre nós mesmos, amém? Todos nós temos uma visão sobre nós, quem somos, como agimos. Se perguntarem para nós, nós vamos falar algumas coisas. Mas tem também aqueles que têm, e aqueles que estão à nossa volta, têm uma visão sobre nós. Quanto maior for a distância entre a impressão que temos de nós e aquilo que entendem de nós, maior o tamanho da neurose. Entenderam? Se eu tenho uma visão de mim, de repente, muito diferente daquilo que as pessoas têm a respeito de mim, maior o tamanho da neurose. Uma vez conversando, pastor Carlos, com o meu pai, pastor Esdras, saudosa memória, e ele no gabinete virou para mim e falou assim: Esdras, eu vou te fazer 2 perguntas. E aí eu quero destinar essas perguntas aos irmãos. E eu preciso que os irmãos me respondam. Vou fazê-los passar pela mesma coisa que eu passei com ele. Ele virou para mim e fez a seguinte pergunta: Esdras, igreja, tudo, absolutamente tudo que dizem a respeito de você é verdade? E aí? A resposta pode ser, só tem 2 respostas, ou sim ou não. Repito, tudo que dizem a respeito de você é verdade, sim ou não? Teve um corajoso que respondeu lá. Cadê o resto dos corajosos aqui? Sim ou não, queridos? Tudo que dizem é verdade? Não. Ele fez assim, tá certo. Vou te fazer a outra pergunta. Esdras, igreja, tudo que dizem a respeito de você é mentira? É claro que não. Mas nós temos uma dificuldade enorme de olhar para nós e reconhecer os nossos erros. Nós temos uma dificuldade enorme de olhar para nós e reconhecermos as nossas incapacidades, as nossas impossibilidades. E isso pode trazer um sofrimento relacional muito grande, muito forte. E isso vai trazer um sofrimento mental. Porque lidar com aquilo que as pessoas pensam a respeito de mim, e olha que Jesus fez isso, hein? Jesus teve a coragem de perguntar aos seus discípulos: o que eles dizem que eu sou, quem eu sou? Mas nós temos dificuldades de olhar para isso e fazer algumas reflexões sobre nós. E aí traz-nos problemas para lidar com as dificuldades que temos, inclusive relacionais. Como se não bastassem, e com isso eu estou dizendo como se não bastassem as dificuldades externas que temos, nós temos as dificuldades internas, nossos próprios medos, as nossas próprias frustrações, para lidar com tudo que está diante de nós. Queridos, todos nós somos rotulados. Todos nós. O grande problema da rotulação é quando nós aceitamos os rótulos.
E aí nos colocamos numa posição, num destaque tal, que pode ser que não seja nosso. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia. Eu repito tudo de novo. Amém, vamos para frente. O conjunto de preocupações externas e internas enfrentadas pelos líderes, consequentemente, pode levar a um esgotamento ocupacional. Em outras palavras, e aí nós temos um termo muito utilizado na psicologia, que é a síndrome de burnout, onde passa a se ter uma dificuldade relacional, de tratar as coisas, de tratar as pessoas. Ficamos irritadiços, qualquer coisa já nos enerva, qualquer coisa já nos deixa tratando de outra forma. Esposa sofre com isso. E algumas dizem, o que está acontecendo com você? Eu não posso falar nada que você já fica irritado. E olha, não é revelação do Senhor não, irmão. Isso não é revelação do Senhor. Isso é natural. Isso acontece. Esse é um dos sintomas que eu posso começar a dar uma olhada para mim mesmo e falar, opa, eu preciso pisar no freio. Eu preciso rever algumas coisas. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico e emocional, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Competitividade existe na igreja, irmão? Sim ou não? Jesus tem misericórdia. Tem, né? Você é competitivo, irmão? Porque a gente olha para o outro e fala, estão competindo comigo. Não é? O problema é o outro, que o outro está competindo comigo. A minha pergunta é a você, você é competitivo? Esposa, não dá uma cutucando do lado não, calma. Deixa ele refletir. Deixa ele chegar à conclusão. Porque muito do outro é reflexo de quem somos. Aí parece que ficou mais complicado, né? Vou repetir essa frase. Muito do outro que está diante de nós é reflexo de quem somos, de como nós nos comportamos, de como nós agimos, de como nós reagimos. Mas nós colocamos a culpa no outro. Tem uma frase que eu costumo dizer, com algo muito sério, né? A culpa é minha, pastor Edivaldo. Então eu jogo em quem eu quero. Já que ela é minha, eu jogo em quem eu quero. Não é assim? Marido e mulher é mestre em fazer isso, né? Eu só fiz isso porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito, a culpa é do outro. Né? Não, eu preciso olhar para mim. E isso também envolve um sofrimento psíquico. Porque é também reconhecer que eu não sou aquilo que pensava que era. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, eu tentei achá-la para trazer o dado correto, mas que uma das profissões mais desgastantes e frustrantes que existe é o pastorado. Porque a gente batalha, a gente corre, faz, acontece, tenta, e muitas vezes a gente não vê aquilo que a gente tanto espera. É fato. É verdade. Porém, nós precisamos entender o lugar de cada coisa e o nosso lugar diante disso, qual que é, para que a gente possa não assumir responsabilidades que não são nossas. E eu quero deixar claro aqui que a responsabilidade do pastoreio é nossa. Aqueles que estão pastoreando é nossa? Sim, mas tem algumas responsabilidades que nós agregamos àquilo que já é muito difícil. Tenhamos cuidado com isso. Cada pessoa sente os efeitos dos desgastes psicológicos de forma única, de forma pessoal. Tem um que fica extremamente irritado, tem outro que vai ficar muito sonolento, o outro parece que desanima com a vida, e vão aparecendo alguns sintomas e a gente não vai dando muita conta disso,
E vem aqui os reflexos psicossomáticos, onde começam a aparecer dores de cabeça, estômago, dói, começam a aparecer, isso é muito comum em mulheres, começam a aparecer manchas pelo corpo. Pô, eu não bati em lugar nenhum, no entanto está aparecendo manchas, e começa a ter problemas, inclusive de pele, e não consegue entender. A gente faz os exames e não vem de lugar nenhum, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Não está. Existem sofrimentos que vão para além do físico, mas que o físico vai refletir. Tem um trabalho muito interessante chamado terapia comunitária, e eles têm uma frase que eu acho muito interessante, que eles dizem: quando a boca cala, o corpo fala, e quando a boca fala, o corpo sara. Isso é humano. Deus nos dotou de capacidades maravilhosas, queridos, maravilhosas, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos humanos. Não se deixe rotular. Você, olha, é um homem de Deus, então não tem problema, não acontece, não tem dificuldade. Tem. Boa parte dos irmãos sabem aqui, no dia 9/9, pastor Esdras Carlos Guimarães partiu para a eternidade. Depois de um processo difícil, complicado da sua saúde. Foi difícil. Quando foi no dia 1/11 do mesmo ano, isso ano passado, a irmã Edna Malafaia Guimarães também partiu para a eternidade. 53 dias depois. Esses dias me perguntaram, eu falei, tem uns 6 meses. Eu falei, não tem, tem 4 meses e meio que meu pai partiu para a eternidade, e 2 meses e meio aproximadamente que a minha mãe partiu para a eternidade. Existe ainda um sofrimento aqui, e eu não posso negligenciá-lo. Estava comentando com a minha esposa, com os irmãos que estão comigo, Juarez e Sandra. Aliás, quero agradecer a Deus aqui pela vida da Simone, que tem estado e tem sido uma parceira em todos os sentidos para a minha vida. E hoje glorifico a Deus pelo que temos construído juntos. Juarez e Sandra, companheiros ali do ministério, que têm estado e acompanhado a gente sempre. Deus abençoe, obrigado, queridos. Vocês são bênção na minha vida. Eu estava comentando que recebi o telefonema de um querido nosso que nós ganhamos para Jesus. Eles voltaram para Jesus, participei do luto quando faleceu a mãe desse casal, a mãe dela. E agora estou tratando a situação, segunda-feira, depois de amanhã, vou fazer uma visita para ele, porque o câncer tomou todo o seu corpo. Um rapaz de aproximadamente 40 anos de idade. Morfina não está dando conta mais. A médica disse que não pode dar mais morfina, que senão o coração dele não aguenta. E ele começou a delirar com dores. Com dores. E eu falando com ela por telefone, orei com ela, estive com ela. Depois que eu desliguei o telefone, que a gente tenta trazer uma palavra de conforto, de ânimo, de incentivo, desabei em lágrimas no meu gabinete. Desabei em lágrimas. Ainda estou vivenciando o meu luto. Eu não posso desconhecer disso, para que eu possa, inclusive, enfrentar o que vem pela frente. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu falo disso, me dói muito. Muito. Mas eu preciso reconhecer essa limitação que tenho. Inclusive para entender o quanto Deus é maravilhoso. Que através dessa precariedade que sou, Deus tem poder para dar continuidade à promessa dEle. Reconhecer quem sou, para conseguir reconhecer a graça de Deus, que superabundou a nossa vida. Entenda isso. É necessário que a gente entenda que nós temos sofrimentos e que eles precisam ser tratados. Eles precisam ser tratados. Salmo 1, que todos nós conhecemos, ele fala de conselho logo no primeiro verso. E aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quem são os teus conselheiros?
Com quem você conversa as suas dores? Você os tem? Porque isso contribui para trazer um equilíbrio emocional. Quem são? Ou quem é? Não, eu tenho Deus maravilhoso. Deus é extraordinário, queridos. Deus está acima de tudo, acima de todos. Todo o poder está nele, emana dele. Estamos guardados nele, aleluia, glória a Deus. Mas eu sou esse ser terreno que ele criou, para a glória dele, inclusive. E preciso, como muito bem foi colocado aqui, todos nós precisamos nos relacionar. E aí, de repente, queridos, apenas de repente, não podemos ser competitivos, né? Porque por ser competitivo eu não posso ter companheiros. Porque aí são competidores na casa do Senhor. E aí eu vou te fazer um desafio. Porque talvez haja uma reflexão aqui no seguinte sentido: mas não tenho pessoas assim, eu tenho. Então seja você, companheiro e não competidor. Seja você companheiro. Mas isso vai trazer, irmão, seja companheiro. Comece a semear no reino do Senhor. Você vai ver que isso vai produzir bom fruto no tempo certo. Estou dizendo que do dia para a noite vai acontecer, não. Mas que a gente precisa continuar semeando. Quem pode dizer amém? 3.2 aí, a arte de separar família, vida pessoal e ministério. Eita, que coisa complicada. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que somos o quê? Somos o quê? Se tiver algum ET aqui, por favor, se manifeste, eu vou sair correndo já daqui. Deus nos chama para vivermos no Espírito. Mateus capítulo 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está juntinho aí, né? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no Espírito. Entendo muito bem a questão dicotômica, até para uma forma didática, e a palavra de Deus muitas vezes nos coloca desta forma, a questão espiritual e a questão material, a vida secular. Mas, irmão, separe os dois, eu quero ver. Separe os dois. Dá para você viver só no Espírito sem estar na carne? Irmão, isso só vai acontecer quando a gente estiver no céu. Que agora a carne está implicitamente ligada aqui no Espírito. Nós somos essa tricotomia, corpo, alma e... Separou um desses, negócio vai dar errado, irmão. E eu preciso lembrar então que tudo isso é um compêndio junto para que a coisa aconteça. Não existe em nós vidas separadas, espiritual e material. Somos e vivemos esse conjunto. Vivemos buscando a realização do ideal, o céu, com o pé no real, que é a terra. Nós olhamos para o céu, olhamos para lá, é onde eu quero chegar, é onde eu vou estar, é a minha nação, é lá de lá que eu sou cidadão, mas agora eu estou vivendo na terra. Chãozinho duro. Coisas estão acontecendo. Nós vamos vivenciando situações difíceis. Nós vamos ter que lidar com isso. O que quero dizer é que não podemos nos esquecer de colocar cada coisa no seu devido lugar. Família, vida pessoal e ministério. Eu preciso achar tempo, eu preciso achar lugar para que isso aconteça de maneira correta. Em primeiro lugar, eu preciso ter ciência disso. Deus cuida da nossa família, amém? Eu senti um certo assim meio, eu quero ver a fé dos irmãos. Deus cuida da nossa família, amém? Amém. Deus está cuidando de nós, amém? Amém. Através de quem?
Aí eu vou lembrar do meu pai, que ele dizia assim: olha para mim que eu olho para você. Através de quem? Você está entendendo? Quantos aqui são instrumentos do Senhor? Para a sua casa, para a sua família, para o seu cônjuge, para a sua igreja. Não esquece disso. Não esqueça disso. Eu preciso ter espaços. Vou contar algo muito pessoal. Depois da pandemia, na verdade, na pandemia, quando a gente estava ainda com as igrejas fechadas, e a gente continuava atendendo, inclusive na igreja lá, de forma bem precária, mas continuávamos atendendo, nós sentimos a necessidade, só na pandemia, né? Sentimos a necessidade de separar um dia que fosse nosso. Falamos: não vamos ter expediente na igreja. E nós separamos a sexta-feira, né? O evangelista Juarez, ele é o tesoureiro da igreja. Glória a Deus por isso que está comigo. O tesoureiro é importantíssimo, ainda mais quando é amigo. Principalmente da igreja do Senhor e servo de Deus. E aí, separamos a sexta-feira, então toda sexta-feira não temos expediente na igreja sede. Não funciona a secretaria, não funciona a tesouraria. É nosso. Sábado e domingo, irmão. Para pastor, como é que é? É feriado, não é? Sábado e domingo. Misericórdia, são os dias que a gente mais trabalha. Pois é, então separamos a sexta-feira. Irmão, eu vou confessar aqui, diante dos queridos. A primeira sexta-feira, desde que nós instituímos isso, que eu realmente tirei para mim. Você já viu que não foi a passada, né? Foi a retrasada. Depois de tanto tempo, que eu separei para mim, que eu consegui, pastor Luiz Francisco, dizer: olha, esse é meu. Eu fiz algumas coisas para mim, estive com a família. A gente resolve algumas coisas pessoais. Um primo meu, vamos tomar um café junto? Falei: vamos tomar um café junto, rapaz. E eu fui lá, e eu confesso que ficou um sentimento de inutilidade. Falei: meu Deus, o que é isso? Por que eu não era? Será que o irmão... E aí a gente pega o telefone e tem WhatsApp, sempre vai ter alguém querendo falar conosco. Não tem jeito. Mas eu fiquei com aquela sensação de: será que eu não estou pecando? Não. Meu Deus, é algo só meu, é algo... Irmão, que coisa gostosa que foi depois. E aí pude estar com a minha esposa, pude estar com meus filhos, pude estar com a minha netinha. De sentar no chão, de brincar com ela, de pensar um pouco nela, nessa relação nossa, nessa relação com a esposa, nessa relação com os filhos. Irmãos, isso traz equilíbrio emocional. Se faz necessário. Deus nos deu esse exemplo. Opa! Trabalhou 6 dias e no 7º, Ele fez isso com o povo de Israel, sim ou não? Vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º vão? Há necessidade do descanso. E a gente precisa lembrar disso. Todos nós precisamos disso. E aí, de repente, dá para colocar no seu devido lugar a família, né? Vida pessoal e ministério. Fazer as próprias reflexões. Um momentinho. Eu costumo ensinar, orientar os obreiros, porque eu aprendi assim: primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja. Por quê? Porque a igreja é composta de famílias, e famílias complicadas torna-se uma igreja complicada. Verdade. Famílias disciplinadas torna-se uma igreja disciplinada. Obrigado. Obrigado, pastor Luiz Francisco. Perfeita colocação, é isso mesmo. E aí, de repente, cabe a nós, pastores, obrigado, pastor Luiz Francisco, porque cabe a nós, pastores, olhar a nossa igreja e fazer algumas avaliações que podem ser muito pertinentes. Como é que estamos? Como é que somos?
Eu coloquei aqui 7 dicas para ajudar a separar essas funções. Primeiro, é preciso identificar a escala de prioridades. E aí, eu não estou entrando na questão da igreja, mas sim algo bem nosso, bem pessoal. Família em primeiro lugar, saúde em segundo e terceiro, ministério. Pastores negligenciam sua saúde, sim ou não? Rapaz, é impressionante. O senhor percebeu que foi mais as vozes das mulheres que falaram sim? Os homens têm uma dificuldade, eu não tenho, né, Simone? Eu não tenho, o olhar dela já disse tudo ali. Nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer que a gente precisa de tratamentos, de fazer alguns exames que nos são periódicos, que é necessário. Tem pastores aí que estão indo para a eternidade antes da hora. Eu vou aqui ser, quem sabe, até antibíblico, só para provocá-los, para dizer por que não faz, não tem, não olham, não percebem, não atentam para a sua própria saúde, não tem atividade física. Ler, irmão, é ótimo, é maravilhoso, você deve fazê-lo sempre. Eu sou um desses que vou te incentivar a leitura sempre. Procure nesse dia que você vai ter para si mesmo, e aí se dedique a um momento de leitura agradável para você, que vai trazer algo de benéfico à sua saúde psíquica. Muito bom, isso é louvável, mas aproveite para ter algo também que seja físico. Comece devagar, mas faça. Retome. Falo retome porque muita gente começa e para no meio do caminho. Quantos se identificam? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem corajoso. A gente começa e para no meio do caminho. Retome, irmão, retome. Isso é importante para a sua saúde. Vai trazer equilíbrios, que inclusive vão refletir no seu ministério, no exercício do seu ministério. Segundo, use o seu tempo com... Preste atenção no que você está fazendo com o seu tempo. Esse é um recurso que ele passa e não volta mais, irmão. Não volta mais. Quando eu olho para trás, eu dei uma piscada de olho. Estou com uma netinha agora. Estava falando aqui para o pastor Carlos e pastor Luiz Francisco, né? Que eu gosto muito de estar perto, chegar perto do pastor Luiz Francisco, que ele me chama carinhosamente de Esdrinha. Esdrinha! Eu me sinto jovem demais com isso. Estava falando para ele, tropeçando nos 60 anos, eu faço 59 esse ano. Você chamar de Esdrinha, glória a Deus, olha que maravilha. Mas o tempo está passando. O que você está fazendo com o seu tempo? Isso é sério. Deus tem te dado tempo. Deus tem te dado tempos. Nós ouvimos ontem à noite aqui falando sobre a questão do tempo. O quanto é importante sabermos administrar o nosso tempo a nosso favor, a favor da igreja, a favor do ministério, a favor da nossa família, a favor do nosso relacionamento conjugal. Use o seu tempo com sabedoria. Planeje uma rotina. Ter planos é importante para nos organizarmos. O que você pensa para frente? Quais são os seus planos? O que tem para frente aí? O que você está organizando? Para te ajudar nessa arte de separar aí família, vida pessoal e ministério. Planeje isso. E aí logo em seguida saiba ser flexível. Porque a gente às vezes planeja e é tão rigoroso que a vida ela é muito dinâmica. Eu costumo dizer que ela é cheia de surpresas. Algumas são muito agradáveis e outras não. Como lidamos com isso? Aprenda a ser flexível. Eu queria tanto fazer isso, não deu. Tudo bem. Ou então, de repente, tenho a possibilidade de fazer isso agora. Glória a Deus. Aprenda a ser flexível. Vamos para frente. Saiba pedir ajuda e delegar. Não é ser delegado, não. Delegar. Essa é uma dificuldade muito grande que temos. Mas é uma ação necessária para separar vida pessoal, familiar do ministério.
E envolve pedir ajuda e saber delegar. Se você é uma pessoa com tendência ao controle, deve ter ainda mais cuidado para evitar fazer tudo sozinho e acabar se sobrecarregando. Irmãos, a bem da verdade, do que é que nós temos controle? O que é que nós controlamos? Alguém pode me responder? O que é que nós conseguimos controlar? Vou dar uma dica. Começa com na e termina com da. O que é que nós controlamos, irmãos? Nada. Nada. Nós não temos controle de nada. E nós precisamos entender isso. Porque senão a gente acha que é alguém para algumas coisas, porque a gente é assim. Irmão, e aí aprender a delegar vai mostrar que tem muita gente, escute isso, tem muita gente ao teu redor que não faz ou não faria exatamente como você faz, mas a bem da verdade, talvez faça melhor do que você, e que você pode delegar, você pode acompanhar, você pode ensinar, você pode discipular, mas saiba delegar, irmão. Aprenda isso. Lembra da competitividade? Irmão, deixa isso de lado. Aprenda a delegar. Assuma aquilo que deve ser assumido por você e outras coisas você precisa aprender a delegar. E eu tenho certeza que vai ficar mais leve para você e mais produtivo para a obra de Deus. Invista nos relacionamentos. O primeiro relacionamento que você deve investir muito, qual é? Cônjuge. Eu estou falando da vida pessoal, não estou falando aqui de pessoa. É lógico que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa perpassar por todos esses aspectos. Amém, queridos? Ele perpassa por todos esses aspectos. Mas, como humano, o primeiro relacionamento que eu preciso aqui, de forma contundente, importante, é com o meu cônjuge. Tem gente que tem um amor especial aos filhos. Todos nós temos um amor especial aos filhos, mas se dedicam de maneira tal e não percebem que na verdade estão tentando controlar, inclusive a vida desses filhos. Daqui a pouco eles precisam, vou repetir, daqui a pouco eles precisam ir embora de casa. Quantos já ouviram falar na síndrome do ninho vazio? Alguns já vivenciaram. Porque vai embora os filhos e fica quem? Os cônjuges. E aí, o que eu investi? Nessa pandemia, muitos casais foram apresentados aos seus cônjuges. Porque precisaram ficar os dois dentro de casa e não podia sair. E olha, os dados mostram que houveram muitos divórcios. Porque quando foram conhecer o cônjuge, apesar do tempo junto, ixi, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria. Se revelaram, irmão, seu cônjuge é alguém especial para a sua vida. Para inclusive edificação de quem somos, de quem podemos ser. Você está entendendo? Diga amém. Tem um pastor amigo meu, pastor Paulo Tavares, de São Paulo, e ele costuma dizer o seguinte: tem horas que a gente diz amém, mas dependendo do que nos é dito, a gente diz ai, amém. Ai, amém. Seu cônjuge é uma bênção para a sua vida. Você pode dizer amém? Vira para ele aí, vira para ela, fala: você é uma bênção para a minha vida. Faça isso. Simone, você é uma bênção para a minha vida, Simone. Fale isso com o coração sincero. Olhe nos olhos. Talvez seja a primeira vez que você esteja fazendo, né? Mas que bom que começou hoje. Tenha como objetivo separar um tempo para estar com seus entes queridos. E quando estiver com eles, se esforce para que sejam momentos de qualidade, vivendo as experiências ao máximo, conectando-se ao presente
e deixando o celular de lado. Eclesiastes capítulo 9, versículos 9 e 10 diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias. Pensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Entende, queridos? É recompensador estar com meu cônjuge, destinar momentos para estar com ele. Por que que isso se faz necessário? Isso traz equilíbrio emocional, isso traz saúde emocional, isso vai refletir também no seu ministério. A sua primeira igreja, irmão, é a sua casa. Eu faço é apenas uma reflexão, né? Eu fico imaginando, pastor Carlos, chegar diante do Senhor, aí o Senhor pega lá e fala: Esdras, você está aqui, muito bem. Rapaz, quantas pessoas você ganhou para o reino? Mas eu estou olhando aqui, não estou vendo o nome da sua esposa, não estou vendo o nome dos seus filhos. O que aconteceu? Você só conseguiu convencer aqueles que não te conheciam? Como é que é isso? Será que nós não precisamos repensar os nossos relacionamentos? Será que o que acontece dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, não nos promove reflexões importantes, inclusive para mostrar quem temos sido e não temos atingido objetivos que seriam tão necessários? É algumas reflexões para pensarmos. E o sétimo que diz: tire tempo para si mesmo. Além de dedicar tempo aos relacionamentos, é essencial que faça o mesmo com relação a si mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a parte A diz, Paulo escrevendo a Timóteo diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Haja equilíbrio nisso. Afinal, para manter-se produtivo, tanto para a vida ministerial quanto para a vida pessoal, familiar, é preciso que esteja bem consigo mesmo. Esse tempo para si mesmo pode ser desfrutado de diferentes formas, como praticando uma atividade física, como eu já falei, lendo, meditando e se dedicando a um hobby, e realizando qualquer atividade que tenha a sua saúde física e mental como objetivo. Eu tenho um hobby, pastor Carlos. Eu tenho lá um hobbyzinho que eu tenho um aquário. Meu devocional eu sempre faço de manhã cedo. Isso é meu. Isso eu faço de manhã cedo. Acordo, faço o que preciso fazer, sento, vou ler a palavra. Ali de vez em quando eu escrevo alguma coisa. A gente tem lá na nossa igreja algo que eu coloquei como igreja pensante. Eu faço pequenas reflexões diante do meu devocional com Deus. E de vez em quando eu paro em frente daquele aquário, um aquáriozinho pequeno, de 100 litros, não é grande, 100 litros, só não é maior porque a esposa não deixa. E aí, quem sabe, eu falando assim, o Senhor toca no coração, ela deixa. Bom, enfim, e aí, diante daquilo que estou fazendo, meditando na palavra de Deus, eu fico olhando meus peixinhos. Aí eu tenho que parar, tenho que limpar ele, trocar a água. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver com... Não, irmãos, eu acabo juntando uma coisa, tem um hobby. Eu estou falando disso que eu tenho, agora você deve ter o seu hobby. Não é? Faça isso vai te ajudar. Acredite, prezar pelo equilíbrio entre vida pessoal, familiar e ministério, pode trazer muitos benefícios para a sua igreja, família e saúde. Pessoas que tomam esses cuidados citados acima podem se tornar mais produtivas, saudáveis e felizes. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero abordar aqui, estou tentando me manter no tempo,
o ponto 3.3, que é identificando e tratando a depressão como patologia que precisa de cuidados. Eu quero começar dizendo o seguinte: nem tudo é depressão, queridos. A minha esposa, ela é neuropsicopedagoga. Até o ano passado estava dando aula, preferiu abrir mão do concurso que tem no município para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. E nas escolas, todas as crianças são hiperativas. O que não falta é pseudo-diagnóstico de TDA. Todas, não é. Qualquer coisinha está com depressão. Irmãos, não é assim. Existem episódios depressivos, existe tristeza profunda, existem tristezas, momentos em que a gente fica introspectivo. Isso não significa que seja depressão. E aí eu vejo muita gente, por qualquer coisa, está com depressão, e aí já rotula, e o que a gente faz, inclusive, com esse indivíduo que está nessa situação, joga mais para baixo ainda, acrescenta peso a algo que é muito complicado. Outra coisa, depressão não existe. Isso é falta de Deus na vida, isso é falta de fé. Irmão, é real, isso é verdadeiro. O sofrimento acontece na vida deste outro, e de diversas maneiras, de uma maneira que você talvez não consiga imaginar. Quem já passou por depressão mesmo, sabe do que eu estou falando. E de repente uma fala nossa em dizer: você precisa orar, você precisa sair desse quadro, a gente está acrescentando peso, porque a pessoa não consegue sair disso, e eu preciso tomar cuidado com isso. Amados, nem tudo é demônio ou falta de fé. Eu tive uma situação, uma experiência. É apenas uma experiência, diante de tantas outras que podem existir e ter. Onde um determinado rapaz, por alguma atitude que tomou dentro da igreja, um dia de culto, diagnosticaram-no como endemoniado. E tome oração no menino. E não saiu o demônio de jeito nenhum. Cataram ele e levaram lá para trás da igreja. E tome oração, e tome oração. E aí me chamaram: pastor, o negócio está feio lá, a coisa não acontece e tal. Desci do púlpito, fui para lá. E já tinha uma opção de gente. Na hora que eu estendi a mão para orar por ele, irmão, que ele olhou para mim, ele estava pedindo socorro. O olhar dele para mim era: pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque não era demônio. Não era demônio. E naquele momento eu já abaixei a mão, olhei para ele, enquanto todos estavam orando, eu falei: calma. E eu não podia tomar uma decisão mais, porque eu tinha gente que estava sobre mim naquele momento e eu precisava respeitar essa liderança. E eu saí dali e fui aos pais. E fui conversar com eles a respeito do que estava acontecendo. Aí o endemoniado era eu. Porque eu tinha tido um olhar diferente do que todos os outros estavam tendo. E não teve expulsão de demônio nenhum ali, não houve nada disso. E o menino depois veio mostrar exatamente o que estava acontecendo com ele. Enfim, irmãos, nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso. Verdadeiramente, eu vou repetir isso aqui, verdadeiramente espirituais. Porque às vezes a gente se reveste de uma espiritualidade que não é, que não tem. Talvez até para que os outros vejam, para que os outros de alguma coisa percebam em mim um status. Tenha cuidado. O que está diante de você é um outro ser humano, tão carente de Deus quanto você, quanto eu, e que precisa ter um olhar do Senhor para a vida dele. Nós precisamos lembrar disso.
Existem desequilíbrios de ordem natural no ser humano, tanto na esfera física quanto no emocional. Existem situações que não basta apenas dizer vai orar ou vamos orar. Muitas vezes é preciso encaminhar a um profissional da área de saúde mental. Quer ver uma coisa interessante? Quantos aqui já machucaram o dedão do pé? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ixi, rapaz, quase todo mundo. Quantos aqui já tiveram algum problema de mancha na pele? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos aqui já tiveram algum distúrbio mental? Levanta a mão, deixa eu ver. Não se reconhece. Não se reconhece. Não consegue perceber. Por quê? Porque existe um estigma. Doença mental é doido. Doença mental é maluco, beleza. Não está batendo bem, está lelé. Lelé da cuca, não é assim? Está doido, meu Deus do céu. Psicólogo? Psiquiatra? Jesus, tem misericórdia. Vai ter que internar no hospital aí, no manicômio, alguma coisa. Irmão, presta atenção, irmãos. A depressão é um distúrbio mental. Tristeza profunda é um distúrbio mental. Nós precisamos aceitar isso. Da mesma maneira que machucar um dedão a gente aceita de forma muito tranquila. De ter uma mancha na pele a gente aceita. Quando você vai ler o livro de Deuteronômio, Levítico, começa a falar das manchas de pele, não é só uma questão de lepra, mas todas as manchas. Havia um medo enorme. Existia algo de extraordinário sobre qualquer... E aí tudo era meio complicado. Hoje a gente trata como situação comum. Eu preciso que nós venhamos a entender que o problema mental, ele existe. O sofrimento mental existe. A depressão, ela é real. Senão eu não consigo tratar, irmãos. O Brasil, segundo a OMS, tem atualmente cerca de 11,5 milhões de pessoas sofrendo com depressão. É o primeiro país da América Latina e o segundo das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Tem muita gente, escute bem isso, tem muita gente morrendo com depressão. Se matando por causa da depressão. É tão sério que deu até um efeito especial aqui no microfone. Quantos aqui já ouviram sobre suicídio entre cristãos? Olha aí. Isso é real. Lá em Caçapava tínhamos da igreja quadrangular, uma pastora, a pastora Viviane, mãe de 2 crianças lindas. Uma mulher que pregava a palavra de Deus de uma maneira extraordinária. Mas sofreu de uma maneira tão avassaladora que cometeu o suicídio. E eu quero lembrá-los que o suicídio, muitas vezes, a gente taxa como algo, falta de fé. Irmão, suicídio é porque o sofrimento é tão grande que não vê saída, a não ser acabando com a própria vida para não ter esse sofrimento. Isso é muito sério. E não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. A depressão ou transtorno depressivo pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos, além de diminuir a capacidade de uma pessoa manter as suas atividades normais no trabalho e em casa. Os sintomas de depressão afetam a maneira como você sente, pensa e lida com as atividades diárias, como dormir, comer, trabalhar, e devem estar presentes pelo menos 2 vezes por semana para que cada indivíduo seja diagnosticado. Eu coloquei isso aqui, mas queridos, não dá para a gente rotular com isso. É necessário que seja visto por um profissional, que seja acompanhado por um profissional da psicologia, da psiquiatria, para que possa realmente diagnosticar. O meu conselho, e aí eu tenho mais um profissional da psicologia aqui, que é o pastor Jorge Antunes, que eu tenho o prazer de fazer
com ele parte do nosso conselho, é que você procure um profissional da psicologia em primeiro lugar para que isso aconteça, para que ele possa realmente diagnosticar e tratar a causa, o motivo pelo qual, o gatilho que disparou essa depressão. Minha esposa, Simone, é uma das mulheres mais equilibradas que eu conheço na minha vida. Ela sofreu com depressão por 4 anos. Na época, eu não era psicólogo. E o que disparou a depressão nela foi o falecimento do seu pai. Foi muito forte isso, foi muito complicado. E o que eu sabia? Eu não sabia nada, não tinha formação psicológica, mas tinha uma coisa. Eu fiquei junto, eu fiquei do lado, o tempo todo. Não sabia lidar com aquilo, mas de vez em quando eu a abraçava e chorava junto com ela, porque eu não sabia o que fazer, mas eu estava ali. Eu estava próximo. É importante isso. Primeiro, não negligencie a dor de quem está sofrendo. Essa dor é real. Não negligencie isso. Pelo contrário, tenha um olhar de empatia. Se coloque no lugar dele, no lugar dela, para entender ou tentar entender de alguma forma que precisa de ajuda, que precisa de suporte, que precisa de alguém do lado. Porque é muito difícil lidar com aquilo que a gente não sabe. Fatores que podem desempenhar um papel no surgimento do transtorno bioquímico, né? Diferenças em certas substâncias químicas no cérebro podem contribuir para os sintomas, é fato. Genética, personalidades, pessoas com baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse, ou que são geralmente pessimistas, aparecem mais propensas a sofrer de depressão. Fatores ambientais, a exposição contínua à violência, negligência, abuso ou pobreza, pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. Irmãos, tomemos cuidados. A origem familiar, e eu vou retomar aqui a nossa fala bíblica. A origem familiar, aquilo que se viveu, os desamparos que se viveu na infância, por pai, por mãe, abusos que aconteceram, seja eles das mais diversas formas, podem influenciar em como nós lidamos com a nossa forma de viver, com as coisas que nos aparecem. Podem. Porque cada um tem uma estrutura diferente. Não significa que é melhor ou mais forte do que a outra, mas diferente apenas. Isso é importante entender, porque senão falou, olha, eu sou forte, ou fulano é forte. Não se trata de fortaleza, se trata de personalidade diferente, estrutura diferente. Apenas isso. Não nos coloca numa condição de superioridade ou de melhor do que o outro. Você é tão humano quanto qualquer outro. Tão dependente de Deus como qualquer outro. E a gente precisa lembrar disso. Tenhamos cuidados com relação a isso. Porque nessa formação lá atrás, quando eu começo a olhar isso, a desenvolver, fazer essa anamnese, com este indivíduo, algumas coisas começam a ficar percebíveis. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu quero, já que a gente está terminando, já estou caminhando aqui para o final, pastor Carlos. Eu quero te lembrar que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, tiveram a real possibilidade de transformação de vida. A real, qual foi a outra palavra que eu usei? Possibilidade. Porque a diferença está no Cristo? Não. A diferença está em nós. Quem somos e o que escolhemos. Nós diante do Cristo. Quando nós nos permitimos
Quando nós escolhemos, isso tem a ver com a nossa teologia, né? Vou falar aqui de Armínio e Calvino não, mas essas escolhas como indivíduo nos são muito importantes. Eu não estou com isso diminuindo tudo aquilo que eu falei, pelo contrário, eu reforço isso. Mas nós temos algo diferente que pode contribuir para a melhoria de tudo isso. É ter Cristo em nós. Porque é Ele em nós que é a esperança da glória. Nós não podemos nos esquecer. Como ajudar? Saibam acolher essas pessoas sem acrescentar culpa. Cuidado, algumas falas tentando ajudar, na verdade está colocando peso. E aí a gente precisa prestar atenção nisso. Reconheçam as dores deles, elas são verdadeiras. Não trate como se não fosse nada, isso acrescenta peso. Acolham isso, saibam ouvir e ter empatia, de entender que esse outro precisa ter um olhar diferenciado, de que eu preciso estar junto. Essa coisa que o senhor colocou aqui, pastor, do relacionamento, da gente estar junto, de conviver, do quanto é importante para a vida cristã. Como a igreja falou da questão da liturgia, mas o quanto é importante para nós, o quanto isso está intrinsecamente ligado. Saibam e reconheçam que não temos resposta para... Pastor tem resposta para tudo, amém? Sério? Não tem? Não. Não temos. E de repente tem a ver com aquilo que eu falei dos rótulos que nos colocam e nós aceitamos. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Nenhum de nós sabemos tudo. Servimos a um Deus que é amor. E esse amor precisa fluir através de nós, a vida de outras pessoas. Nós não temos resposta para tudo. Além de orar, aconselho a procurar profissional da psicologia ou psiquiatria, da confiança desse indivíduo. É importante, pode fazer total diferença a vida deles. Amém, queridos? José passou pelo que passou, foi tratado por Deus, chegou onde precisava estar e fez o que fez, porque no decorrer da sua história, Deus tratou o que deveria ser tratado na vida de José. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, eu vou dizer, coloque a tua fé em ação, coloque no Senhor. Eu posso não estar vendo agora, eu posso estar no fundo do poço, eu posso estar sendo traído, eu posso estar, ou então dando tudo certinho. Calma, Deus tem algo melhor ali na frente, tem algo a fazer, muito importante para a glória dEle. A bênção do Senhor não é algo que eu tomo posse, é meu, pronto, acabou. A bênção do Senhor é muito maior do que isso. A bênção do Senhor vem para nós, e através de nós para a igreja, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, mas que atinja o mundo todo, porque é a graça de Jesus sobre nós. Lembre-se disso. Seja um pouco mais prudente consigo mesmo, com aqueles que estão à sua volta, e deixa Deus usar a sua vida. Amém, queridos? Pastor Carlos, por favor, coloque-se de pé. Eu quero orar com os irmãos. Pastor Carlos, me permita, eu vou fazer uma bagunça santa aqui, posso? Simone, vem cá, Simone. Vem aqui, mulher bonita. Desculpem as mulheres bonitas, sua esposa, mas a minha excede a todas aqui. Você está com a sua esposa aí? Está aí? Dá um garro nela. Você está junto com sua esposa, dá um garro nela. Calma. Eu falo, pega assim de ladinho. Pega ela de ladinho assim, ó. Está aí? Já deu um abraço nela? Meu irmão, você está sem a sua esposa, mas tem um irmão do seu lado aí, não tem? Você não vai dar garro nele não, calma. Calma. Dê a mão para ele. Dê a mão para ele aí.
Dá uma olhada para esse que está do seu lado, seja a sua esposa ou o seu irmão. Eu quero que você lembre, mesmo sendo a sua esposa, você não sabe exatamente como está o coração e a mente dela agora. E desse irmão que está do teu lado também não. Ah, mas Deus conhece. Deus sabe como tratar. E nós vamos interceder pela vida uns dos outros nesse momento. Você não vai pedir nada para você agora. Você vai pedir pelo seu cônjuge, pelo seu irmão que está do seu lado. Você pode dizer amém? Vai esquecer disso não? Tem crente pentecostal aqui? Pai eterno e bendito, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por nos promover um momento tão importante para a nossa vida. Senhor, Tu sabes como está o coração e a mente dessa que está à nossa frente, ao nosso lado, de mãos dadas. Tu sabes, Senhor, Tu conheces as necessidades, Tu sabes os sofrimentos. Senhor, Tu sabes e conheces as angústias do seu coração e da sua mente. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja intervenção agora, para a glória do Teu nome. Traz paz. Espírito Santo, invade este coração, invade esta mente, Senhor, traz paz. Oh, Senhor, traz alegria. Trabalha, Senhor, para a glória do Teu nome. Oh, Deus eterno, Tu os conheces, sabes como estão. Oramos a Ti, intercedemos a Ti, pela família, pelo ministério, pela casa, pela vida deste Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.